evangelista Rodrigo, que você faça a mudança nas nossas vidas. E abençoamos as crianças e os professores também na escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair devagarinho dos seus professores, na sua sala. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Graça e paz. Como é bom a gente ver a igreja enchendo no decorrer do louvor e poder estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Não tem como a gente começar um culto de domingo sendo testemunha de um teatro e uma pregação tão impactante quanto a de ontem. Para quem não pôde participar lá na Igreja Matriz, nós estamos na nossa conferência missionária, onde nós e aquela igreja investimos muito em missões. Nós oramos por missões e nós acreditamos nisso. Mas não tem como a gente não ser provocado, instigado e até mesmo apontado o dedo para cada um de nós quando a gente percebe a estatística de que no mundo existem 3,1 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus. É cerca de 42% da população mundial, onde os territórios mais atingidos é a Ásia, é a África, depois a Europa, América do Norte, Oceania e América do Sul. Como iniciar um culto sem falar da nossa responsabilidade individual de cada um de fazer missões? Cerca de 13 cristãos todos os dias morrem como mártires. E sabe o que é pior? Sabe o que faz o nosso coração se arder? É que somente os cristãos são perseguidos. Nenhuma outra religião mata por seguir um Deus vivo. Nenhum muçulmano morre como mártir. Pense em qualquer outra religião, ninguém persegue. E por que os cristãos são perseguidos? Porque nós incomodamos. Porque Jesus transforma, porque Jesus batiza. E Ele, somente Ele, nos alimenta. No culto de ontem, nós pudemos ouvir pela boca do pastor Paulo sobre a vida do missionário Filipe. Filipe contou lá no livro de Atos, quando Filipe se encontrou com o etíope, o eunuco, o etíope. E não tem como a gente iniciar esse culto sem falar desses grandes missionários bíblicos, mas principalmente de um que marca muito a história de Paulo, que é Barnabé. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Espírito Santo para que Ele possa iluminar esse culto e que Ele venha pregar e não eu, Rodrigo. Espírito Santo de Deus, agora é Tua voz, Senhor, é o Senhor quem capacita.
Faz, Senhor Jesus, com que essa palavra entre aos nossos corações e que possamos ser motivados, Senhor, a entender, em nome de Jesus, o que o Senhor quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos abrir a nossa palavra de Deus lá no livro de Atos, Atos 11, Atos capítulo 11, versículo 24, que diz assim: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Aqui resume quem era Barnabé. Um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Se a Bíblia fosse falar de você, de mim, o que a Bíblia podia falar? Olhando para você e para mim. O nome Barnabé é citado 34 vezes na Bíblia. E dessas 34 vezes, ele aparece para ser exemplo, divisor de águas e resolvedor de problemas. Barnabé. Geralmente a gente escuta assim: ele era um homem bom, ele era um homem cheio de brilho, de fé. Quando a gente escuta um elogio desses, geralmente é num funeral, não é? Quando o caixão está ali, o morto não fala mais, e a gente escuta só boas palavras. Mas Barnabé, na palavra de Deus, ele era conhecido como um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E muitas pessoas chegaram a Deus por intermédio dele. Inclusive e especialmente, um nome que muito provavelmente é mais conhecido por nós do que o próprio Barnabé, que é Paulo. Paulo, autor de 13 livros bíblicos, foi o maravilhoso e grande aluno de Barnabé. Vamos abrir o livro lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 26, e vamos ver o que fala ali. Capítulo 9, versículo 26, diz assim: quando chegou a Jerusalém, aqui está falando de Saulo, que é Paulo, já perseguido pelos judeus, tentando matá-lo. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. A perseguição aos cristãos é histórica, é profético, e nós vivemos, infelizmente, no dia de hoje, não ainda no Brasil, mas muitos pastores são velados de falarem algumas coisas no púlpito, sob pena de responder processos. Falei em cultos passados que um pastor canadense foi preso por pregar a palavra de Deus. O Brasil falou aqui, não está muito distante, de pouco tempo, provavelmente, cristãos podem sim ser perseguidos.
Ontem Paulo pastor falou que existem 18 pessoas do grupo de missões deles presos na África. Uns já condenados a 18 anos de prisão. Qual é o crime? Falar de Jesus, pregar a palavra de Deus, propagar o nome do Senhor. Mas Barnabé, esse cara, esse ser humano que era de carne e osso como nós, chegou para os discípulos e falou: escute, aqui está Saulo, vamos nos reunir. Ah, mas será? Esse cara até ontem matava cristãos, olha o que ele fez com Estevão. Será? Não. Existia desconfiança. Barnabé bateu no peito e falou: eu avalizo, eu me responsabilizo, ele vai conosco, ele estará conosco. Você pode ser Barnabé na vida de alguém? Existe a possibilidade de você avalizar uma pessoa? Queridos, há pouco mais de 2 anos atrás, talvez eu e minha esposa passamos pelos momentos mais difíceis da nossa vida. Repentinamente eu perdi meu emprego. Nós, em 3 meses, fizemos 5 mudanças e estávamos literalmente abalados, tanto espiritualmente, psicologicamente, e pessoas amadas, pessoas que amamos, muitos deles apontavam o dedo, e ao invés de ajudar, julgavam. Pessoas amadas, que muito provavelmente nós, na situação deles, faríamos a mesma coisa. Por isso nós não julgamos, mas nosso joelho continuou firme, nossas orações continuaram firmes. E aqui eu falo muito do tempo. Como é comum um comentário: como passa rápido esse tempo. Como o tempo passa. Ainda ontem eu tinha 15 anos, mas o tempo passa rápido para aqueles que têm uma vida cotidiana, para aqueles que têm uma vida em que as coisas se repetem. Realmente o tempo passa rápido. Mas quando você está passando por situações difíceis, quando você está preso, quando você está em dificuldade, o tempo passa muito devagar. Passa tão devagar que a gente às vezes pensa que, puxa, será que não vai passar? Será que essa luta, será que essa angústia não vai passar? Você pode ser Barnabé na vida de alguém? Barnabé bateu no peito e falou: Saulo, vai junto, vai nos acompanhar. Foi só isso que Barnabé fez? Foi professor de Paulo, ensinou Paulo? Não. Barnabé fez muito, mas muito mais. Lá em Atos capítulo 4, Barnabé ensina no versículo 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ora, esse José, que era chamado Barnabé, era um cara generoso também. Quem de nós faria isso?
Eu lembro que poucos sabem disso, mas quando estávamos nessa situação desesperadora, eu sem emprego, eu lembro que uma pessoa chegou e falou bem assim: puxa, mas esse terreno vale muito dinheiro. E eu nem dei muitos ouvidos, mas não demorou muito para vir uma boa oferta por tudo isso aqui. Eu nunca levei isso adiante, e eu não quero me comparar a Barnabé, mas eu não titubeei de dizer não, porque isso daqui não é de homens, isso daqui é do Senhor. E Deus até hoje é solvente e nos supre. Barnabé também era um homem generoso. E ele era um líder missionário, onde pela primeira vez, está lá em Atos 13, pela primeira vez, diz assim: foi separado pelo Espírito Santo com Paulo para a primeira viagem missionária. Atos 13, 2. Ele discipulou novos convertidos e teve um papel chave em Antioquia, onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Podemos olhar para você, para mim, e ver Barnabé em você? Eu lembro minha filha, essa semana a gente saiu para almoçar e a gente estava lembrando de coisas que Deus fizeram nas nossas vidas. E ela comentou algo que eu tinha esquecido. Ela estava no primeiro ano de psicologia na FAI e ela não conhecia ninguém, mas tinha alguns amigos que ela sabia que eram cristãos, de outros cursos e de outras salas. Então ela se reuniu com mais 3 amigos e falou assim: vamos fazer na hora do intervalo uma devocional. Você leva o violão, eu levo a palavra e a gente faz uma devocional nesses 15 minutos de intervalo. Eles toparam, eram em 3. E aí houveram convites ali. Na primeira semana, a sala estava cheia de gente, chorando, se convertendo, aceitando Jesus. Eles deram o nome de Aviva Fai. E ali começou a ficar pequeno. Aí eles foram para a capela, que a capela é um pouquinho maior. A capela começou a ficar pequena. E aí veio o diretor. O diretor procurou a minha filha e falou assim: Giovana, não está dando certo. Está tendo confusão, porque as outras religiões também estão pedindo espaço. E nós vivemos no Estado laico. Se abrirmos para vocês, temos que abrir para os outros. Então eu vou pedir para que vocês abortem isso. E outra, a FAI não libera o nome dela para o nome que vocês estão usando como Aviva Fai. Ela se frustrou, ela se magoou, porque o Bom Jesus é um colégio cristão. E como na direção vir algo tão forte, abortaram. E ela, lembra que ela fala até hoje, com tristeza, por que eles não seguiram, insistindo. Mas assim é, muitas vezes, a nossa vida. O que a gente pode fazer pelos missionários que estão na Europa, na Ásia, na África? Muitas vezes, orar e interceder é uma grande diferença. Mas às vezes a gente não precisa ir tão longe para ser missionário. Seja missionário dentro da tua casa. Seja missionário para o teu vizinho, para
para o teu amigo, para aqueles que você sabe que estão indo para o inferno. Ontem o pastor Paulo contou um testemunho que ele quase deixou escapar uma oportunidade de falar de Jesus para o vizinho da namorada dele, que achava que estava com AIDS, porque tinha se relacionado com uma pessoa que era aidética. E ele ali perdeu o ônibus para sua casa para falar de Jesus. Tempos depois, essa mesma pessoa veio a sofrer um acidente e faleceu. E ele se perguntou: e se eu não tivesse parado? E se eu não tivesse falado de Jesus naquele dia? Queridos, existem coisas e situações de que a obra vai continuar, mesmo sendo omissos, mesmo a gente não fazendo nada, mesmo a gente olhando e falando: não é comigo. Tem um ditado no mundo que diz: eu na minha não atrapalho, então já estou ajudando. É muito cômodo para nós achar que a gente não tem papel de missionário. Todos nós temos. Todos nós podemos ser um Barnabé, independente da situação que nós estejamos. Barnabé é aquele que consola, aquele que dá ânimo. Ele alcança, ele acolhe e ele aperfeiçoa. Hoje em dia, a gente vê igrejas famosas, não precisa nem citar nomes, que elas se vangloriam muito pelo número de membros, se vangloriam muito pela contabilidade, fazem inclusive metas exaustivas, desgastantes, metas que mais afastam do que agregam, cobram dos seus membros: você tem que trazer pessoas, você tem que trazer dizimistas. E onde está Jesus nisso? Onde está a obra de Jesus nisso? Quando a palavra de Deus fala de forma objetiva, sem nenhuma subjetividade, que Jesus veio para servir e não para ser servido. E quanto mais Jesus servia, mais servido ele era. E essa perfeição de dando que se recebe é a característica de vida que nós devemos tomar. Sirva, não aponte dedos, e verás o resultado tão harmonioso num abraço de Jesus no teu coração, a ponto de você querer entregar a sua vida em nome de Jesus, que é vivo, que é fiel, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. E Ele está aqui, e está falando no meu e no teu coração. Mas a grande pergunta, o grande questionamento é: você pode ser, eu posso ser Barnabé na vida de alguém? De acolher, de chamar, de caminhar junto, de ensinar, de mostrar. A morte de Barnabé, a Bíblia não fala como foi, mas doutrinas, historicamente, fala que foi a mesma de Estevão.
morreu como mártir, apedrejado. E eu tenho certeza que se fôssemos hoje, todos nós num tribunal de execução, dizendo assim: negue a Jesus e viva, alguns de nós, talvez inclusive eu, não seria capaz de enfrentar a morte por um Deus que é tão maravilhoso. Por quê? Porque somos advogados em nós mesmos. Nós podemos usar aquela frase de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E temos quase certeza que ele teve a salvação. Por que eu não posso negar uma para poder viver? Seríamos nosso advogado, com certeza. Mas é desafiador pensarmos que pessoas podem ser abençoadas, alimentadas e com certeza, protegidas por Jesus, mesmo no leito de morte. Porque Estevão, antes de levar a primeira pedrada, ele estava em paz. Antes de terminar a palavra de hoje, eu queria contar um testemunho de um pastor. Um pastor que estava ali na sua igreja e viu um homem com seus filhos que foi pedir ajuda a ele porque ele estava desempregado. Então o pastor olhou para ele e falou: o que você sabe fazer? E ele falou: eu sou pintor, eu sei pintar. Então o pastor falou para ele: amanhã vem aqui com o que você tem, eu vou comprar tinta e eu vou pintar essa igreja com você. Então o pastor começou a pintar a igreja com aquele pintor. E chegou um membro da igreja que tem uma empresa de pinturas, olhou para o pintor e falou para o pastor: esse cara é bom, eu posso empregar ele? O pastor falou: pode empregar, eu avalizo. Pastor, mas e o passado dele? O pastor olhou e falou bem assim: o passado dele eu não posso te contar porque tem criança na sala. É aterrorizante. Mas ele é um homem transformado. E eu vou ser Barnabé na vida desse homem. Você pode empregar. Você não vai ter problemas. Então aquele homem empregou. E em pouco tempo ele já subiu de cargo. Ele já virou gerente. E um dia, indo para o trabalho, aquele pintor que estava sendo bem sucedido pela sua transformação de vida caiu numa blitz e foram puxar o nome dele, e o nome dele tinha uma pendência judicial passada. E aí levaram ele preso, e ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu não quero ajuda de ninguém, eu quero cumprir o que eu devo pela lei dos homens. E ali aquele rapaz ficou preso 3 anos. Mas nesses 3 anos, ele pôde ser Barnabé na vida de presos, na vida de delegados, na vida de policiais, de carcereiros. Nesses 3 anos preso, enquanto a igreja era Barnabé da família dele, aquele homem era Barnabé onde ele estava e passava. E nessas horas o tempo não passa. 3 anos são longos anos. Você pode ser Barnabé na vida de alguém hoje?
Igreja, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque pudemos escutar a história de um missionário, Senhor Jesus, que foi exemplo na sua conduta e na sua atitude. Que possamos ser, Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo de Deus, um pouco do que Barnabé foi na vida de terceiros, sendo professor, sendo aconselhador, sendo acolhedor, auxiliador. E que o Senhor, em nome de Jesus, Paizinho querido, possa nos dar a oportunidade de participarmos como missionários, Senhor Jesus, dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro do meu trabalho, dentro da minha escola, dentro dos lugares onde estaremos, Senhor, que possamos ser, Senhor Jesus, imitadores do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, Paizinho querido, e que possamos, Senhor, Te levar como a nossa melhor companhia para onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de finalizarmos, queria fazer um convite. Hoje às 19 horas é o final da nossa conferência missionária lá na Matriz, na Avenida Kennedy. Estão todos convidados. E agora vamos tomar um café juntos e nos confraternizarmos. Que Jesus abençoe a semana de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma. Só terminar aqui. Só terminar a live aqui que ela tá. A live do Instagram. É do TikTok.